É assim, há alguns racistas em Portugal. Mas Portugal não é racista, não é? Porque ao dizermos isto, toda a gente tinha que ser racista. Isso é muito injusto, perdem logo a razão. Eu já disse, mas eu volto a dizer. O perigo não está maioritariamente naqueles que dizem que são racistas, fascistas, que acreditam numa supremacia branca. O perigo está nos bonzinhos, nos que não veem cor, nos que não querem saber se é amarelo as bolinhas ou verde, o que só querem saber das ações das pessoas, aqueles que acreditam que sangramos todos da mesma maneira. Mas que depois, no momento em que nós precisamos que eles apliquem o que dizem em ações, já somos todos histéricos. Já é tudo racista. Faz qualquer coisa ao preto e é racista. Mal agradecidos. Voltem para as vossas terras. Histerismo coletivo. Então, mas quando é que acontece aos brancos, como é que é? Este é o real perigo. Dos queridos que são conservadores, mas são acolhedores. Dos queridos que são liberais e futuristas. Mas depois são incapazes de mudar o preconceito, quer queiram, quer não, têm dentro de si. Porque já é demasiado. Já perdem a razão. Portugal não é racista, mas é incapaz de falar dos descobrimentos com uma certa verdade. Deixar de a romantizar. Mete uns piripipis no livro de história, mas não mostra realmente o que se fez. Há sempre mas não fomos assim tão mauzinhos como os espanhóis e os ingleses e os franceses, hein? Como se houvesse alguma coisa que pudesse ter sido menos boazinha ou menos mazinha em violar, em extorquir, entre destruir, entre pilhar culturas, povos, tribos. Portugal não é racista, mas fala-se da colonização e fomos lá salvá-los, fomos dar-lhe a civilização, fizemos os mapas do mundo, descobrimos a terra. Eles têm que estar agradecidos. Portugal não é racista, mas não se pode falar do ultramar, porque toda a gente tem um avô muito abaril, mas que à mesa ainda diz que devia ter matado mais uns pretos, que agora havia menos em Portugal. Portugal não é racista, mas continua a olhar para as ex-colónias no telejornal, queixar-se de todos os políticos e da corrupção, e como é tudo a mesma escumalha em África e os africanos selvagens que não há nada a fazer, que não há cura, mas depois são incapazes de ver os séculos de pilhagem. Os conflitos culturais que se deixam um país, depois de tão destruído, forçado a ter outra língua, outros costumes, outras religiões, fronteiras que não são orgânicas, as minas lá deixadas. Onde é que estão as minas cá? Tanto as físicas como as mentais e as emocionais. Mas não são racistas. Mas não veem o legado de destruição que deixaram nestes países. Porque Portugal é um país só de amor e inclusão. Então tem aqui uma comunidade tão grande. Nós acolhemos e aceitamos também. Acolhem e aceitam ou toleram? Aquele sorriso amarelo. Depois chegam lá dentro, preto está outro aqui na loja. Ou acham que nós não sabemos? O agarrar mais forte na mala. O sorriso amarelo quando vêm mais de 3 amigos à casa da filha. Ou dá para ser amigo, mas namorar já não. Casar, como é que eu vou apresentar isto a um grupo de amigas, não é? Aceitam ou toleram? Sim, porque cada vez que alguém tenta explicar que a piada não é uma piada porque ofende muita gente, não. A piada, os meus direitos, censura. Censura? Cuidado com as palavras. Sabe quantos dos nossos antepassados lutaram para nós vivermos numa democracia? Quantos? E vem falar de censura? Tente na língua. Tente na língua que há muita gente que ainda tem que lutar pela liberdade hoje em dia. Se o seu privilégio permite que não tenha que fazer, sorte. Mas consciencialização, porque há outras que não estão na mesma noção. Nem no mesmo patamar. Censura. Censura aonde? Se continua a todo lado a dizer a piada do preto, do cigano, do chinês, do brasileiro, do ucraniano. Se continua com programas na televisão onde faz blackface, fingindo
quer apreciar, quer fazer homenagens. Já disse e volto a dizer, chamem a Beyoncé para ver isto, para ver que homenagem é que ela vos vai dizer que estão a fazer. Programa onde vai começarem a fazer o preto que come a cachupa, a muamba, dia das obras e a mulher é a Dias. E falam todos assim e não têm educação. Mas é uma piada. E quando se pergunta onde é que está o humor nisto, também fazemos do alentejano, do açoriano, do beto, do azeiteiro. Mas aqui já conseguimos partir. Mas todos os pretos têm este sotaque. Como se não existisse tantos países das ex-colónias que têm sotaque diferente. De região a região diferente. Se o Porto e Lisboa não são iguais, imagine Portugal imagine Angola e quantas vezes Angola não é maior que Portugal. Crioulo? Mas que país é que se fala crioulo? E que crioulos? Porque há crioulos diferentes. Quantas línguas tem Angola? Cachupa e Moamba é a mesma cultura? Não está a fazer humor nenhum. Está a fazer chacota. Porque se fizesse humor, fazia humor sobre as pessoas de Lubango. Ou os falantes de Quimbundo. Ou os habitantes da praia. Mas o preto para si é um só. E é por isso que para si, quando se fala dos pretos no Tamariz, são os pretos e é mandá-los todos de volta para a sua terra. E é dizer que são todos a mesma marginalidade e que não há salvação e automaticamente a dizer que geneticamente são o que são. Isso é acreditar numa supremacia branca, porque geneticamente são selvagens. A querida na televisão, que foi dizer que temos que parar com o racismo, disse que o Bruno, apesar de ser de cor, primeiro como se ela não tivesse cor, e em segundo lugar, apesar de ter o gene selvagem, apesar de ser próximo do macaco, apesar de estarem destinados a serem traficantes, a serem do bairro, a não serem civilizados, isto está enraizado até na forma como a pessoa fala quando a pessoa acha que está a proteger e enaltecer alguém. Portugal não é racista. Mas quando alguém, num pleno estádio, é chacoteado por centenas de pessoas, chamado de macaco, de selvagem, ele que aguente. Ele que não tivesse sido arrogante. Imagine o abuso racial comparado com a arrogância. Quando uma pessoa que nasce e vive cá não consegue a nacionalidade, mas por um jogador de futebol, porque sabe que nos vai dar dinheiro, olha, em 3 segundos, 2 semanas, já é português. É abusado uma vida inteira, mas marca um francês, o nosso português. Sofre de racismo, dá uma medalha, o nosso português. A música faz sucesso lá fora, a nossa portuguesa. Mas continuamos com a piada da Amadora, da linha de Sintra, da margem sul. Nunca tem maldade. Mas quando um grupo grande diz, não me sinto bem, os queridos de bem, com os 3 apelidos e as Carminhos todas e o Zé Maria todos que vão com a hóstia para a garganta abaixo, já não são capazes de mudar, mas pedem igualdade todos os domingos. Ou o pessoal dos bairros e das aldeias, que a família é muito antiga, é muito simples, mas muito acolhedora, quando tem que mudar assim e consciencializar-se aqui e perceber o preconceito interiorizado, isso já não. Imigração é invasão. Querem-nos tirar os nossos costumes. Eles que vão lá para o Congo ver a mutilação genital e aí vão se queixar de Portugal. O que é isto? O que é isto? Ter sempre que ir buscar algo pior, diferente, para não ter de falar do problema aqui. Imagine-se cada vez que se queixa da sua reforma, do estado das estradas, dos políticos corruptos, de ter que emigrar lá para fora, da falta de avanço em Portugal quando se fala da Escandinávia, se cada vez que se dissesse isso, nós dissemos, então vai lá. Vai lá para o Congo, que é para ver o que é bom. Não! Vai lá então para o Brasil, que é para ver o que é bom. Imagine se cada vez que se queixasse. E volto a dizer, como cidadãos de um país, é nosso dever falarmos do que está errado e deve ser mudado. Não vai haver aqui volta para a tua terra, porque isto é a nossa terra. Se nós contribuímos para os impostos, se nós trabalhamos, então nós temos tanto direito a estar aqui,
como vocês. Ah, mas vocês não querem trabalhar. E quantos brancos não querem trabalhar? É interessante que quando são os brancos, são só marginais. Mas quando são negros que não querem trabalhar, são os pretos. É tudo um grupo. Acredita em tudo o que diz, que faz parte do meu ADN, ser menos gente, menos civilizada, menos humana. Mas quer-me dizer que não há racismo em Portugal? Nem todos os portugueses são racistas. Aí estamos de acordo. Nem todos os homens são machistas, misóginos, sexistas. Sim. Nem todos os brancos são racistas. Sim. No entanto, existe um sistema com pelo menos 500 anos que é muito eficiente. E esse sistema beneficia todos os portugueses brancos. E é por isso que Portugal é sim racista. Porque a maioria das pessoas que não acredita numa supremacia branca, diariamente continua com ações e com vocabulário à base da supremacia branca. Não tenho problema que seja minha amiga, mas não toque numa preta. Sabes que os pretos cheiram a caatinga. Sabes que aqueles cabelos, aquele esfregão. Mas tu és uma boa preta. Epá, tu és a minha Orel. Tu és tão bonita para preta. Para preta. Há sempre algo acima. Para a nossa categoria, estamos bem. E depois, para validar estes vossos pensamentos racistas, vocês têm que ir chamar o vosso amigo de bem, o vosso amigo, o bom negro, o Orel, com o racismo enraizado. Aquele que já é até de uma boa família. Ou aquele que no trabalho engole tudo para chegar onde tiver que chegar. Porque, pá, vai fazer pela vida. Aquele que é o único na vossa zona. Ou aqueles que ainda dá para dar, apesar de virem do bairro, mas não trazem a energia do bairro com vocês. Aqueles que vocês podem sentar a ver o programa de Blackface que vai dizer, a mim não me incomoda. Aquele que diz uma piada racista e vai se rir com vocês. Ou então vai dizer fogo. Não, esquece, os pretos são mesmo uma cena, mas eu tive uma boa educação. Eu tive uma educação civilizada. Eu tive a educação branca. Aquele que já tem 3 apelidos. Ou até vai ao casamento da Chica e da Pilar. Sim. Que até já tem os Ds no nome. Sim. Esses já vos convém estar próximo e usar. Mas eu tenho um amigo preto. Mas eu já fui à África. Mas eu já tirei as fotos com os pretitos em Moçambique. Como se eu estivesse na Baixa do Porto e visse crianças em situações precárias, fosse agarrá-los e tirar fotos. Como o corpo do preto é igual a um monumento. Esta desumanização do preto e torná-lo numa opinião. Quando se tem a maioria, 99% de um grupo, a dizer isto é racismo, isto é opressão, há racismo em Portugal, mas decide pegar no 1% com racismo enraizado, ou que sofre tanto, a opressão é tanta que já nem vê, que é mais fácil estar perto do opressor e estar ali, sim, está tudo bem, eu sou um bonzinho. Já ouviu falar do síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar do traumático e do trauma geracional? Do constante, tens que te portar bem na escola, tens que ser melhor, tens que ser ótimo. Porque se fores agressivo, se tiveres mais notas, és o preto. Enquanto que o branco, aquele miúdo não tem muitas capacidades. Mas tu és o preto. Portanto, tens de ser melhor para conseguir que não sejas o preto e sejas o teu nome. Que te vejam como ser humano. Não conseguir arranjar casas num sítio, ou arranja-se a casa num sítio e há tanto abuso da vizinhança que não se consegue ficar lá. A conversa constante do senhorio, mas é preto, cigano, ucraniano ou brasileiro, porque senão não quer. Chegar no local de trabalho e constantemente ouvir os comentários que acaba por decidir não ficar lá. Está em tudo. Está no trabalho. Está nos amigos. Está nos locais de convívio. E quando está estruturalmente, significa que Portugal é racista. Apesar de ter pessoas que não são racistas. É muito mais difícil do que nós somos capazes de ver ou queremos ver. Acorda, Portugal.